Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E para quem acompanha o meu canal, viu que ontem não teve live pós-jogo, hoje pela parte da manhã a gente demorou demais a soltar o vídeo, porque o momento do Vasco não é bom. E para quem de fato ama esse clube, acaba não ficando bem também em ver o Vasco dessa maneira, em ver o Vasco desse jeito, perdendo de 3-1 para Avaí, empatando com o Brasil de Pelotas, perdendo para Operário e outros diversos resultados aí na Série B que nos colocam na 10ª posição a 6 pontos do G4, podendo ficar a 9 na próxima rodada. O acesso fica cada vez mais difícil. Eu não vou chegar aqui e falar que é impossível o Vasco chegar na Série A, porque os times, os adversários do Vasco na Série B são muito ruins. O problema é que o Vasco é tão ruim quanto esses outros. Mas é complicado, é difícil, rapaziada. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Vamos falar sobre essa Série B, vamos falar sobre Vasco e falar também sobre novas eleições. Gente, tá nítido que não tem como. Tá nítido que não tem jeito. Tá nítido que não deu liga, que não encontrou, não bateu. E precisa de mudanças. Só isso. É necessário mudanças. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Falar sobre novas eleições, falar sobre renúncias e muitas outras novidades. Mas antes de começar o vídeo, eu quero dar aqui, é claro, as boas-vindas a você que está chegando no canal pela primeira vez. Não chegou no momento bom, chegou no momento muito ruim, mas você, apesar de tudo, é muito bem-vindo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. O momento é duro, o momento é difícil demais, mas a gente precisa da sua ajuda, a gente precisa da sua inscrição para que a gente possa crescer e mostrar que não estamos satisfeitos com essa atual diretoria e com esse, principalmente, atual momento do Vasco. Então se inscrevam, deixem o seu like e o seu comentário sobre o que você acha desse Vasco que você está vendo atualmente. Mas vamos lá, sem muita enrolação, vamos trazer as últimas novidades, as últimas notícias do Vasco e, é claro, falar sobre essa partida de ontem. Que partida foi essa, aliás, né? O que aconteceu ontem na ressacada? 3-1 pro Avaí. Mais uma vez o Vasco perdendo para dois adversários no primeiro e no segundo turno. Isso aconteceu com o Operário e agora perdendo pro Avaí. E por causa disso o Vasco atualmente se encontra, tá aparecendo aí na tabela para vocês, na 9ª colocação com 32 pontos. E no quarto colocado tá o Goiás, na terceira posição Botafogo, CRB e Coritiba na liderança, a 6 pontos do quarto colocado, podendo ainda ficar a 9, porque o Goiás e o Botafogo ainda jogam. E esse é o atual momento do Vasco, rapaziada. A Série A se distancia cada vez mais. E é claro, isso tem culpado sim. A gente sabe muito bem, eu não vou colocar a culpa aqui no Lisca, porque é um mero treinador. Teria sim uma maior importância se tivesse um trabalho bom, mas isso parte de cima. O Vasco não tem elenco, o Vasco não tem, infelizmente, uma gestão competente o suficiente para trazer jogadores. E ficou nítido desde a 10ª rodada da Série B que com esses jogadores o Vasco não iria subir. Mas o que aconteceu? A diretoria segurou e agora, com todo respeito, para mim nem adianta mais trazer reforços. Não dá. Trouxe o John Sanches, trouxe o Valber, mas dificilmente esses dois atletas vão fazer uma mudança dentro do elenco do Vasco. E se tirar o Lisca, caso venha passar na cabeça da diretoria em demitir o treinador, nada vai adiantar também. Em 3 anos dentro do Vasco a gente já viu diversos técnicos. Já vimos Sá, já vimos Abel Braga, já vimos Jabon Menezes, já vimos Alberto Valentim, já vimos Luxemburgo 2 vezes, já vimos o Marcelo Cabo e nada mudou. O Vasco é sempre lutando contra a queda da Série B. Caiu e agora está tentando subir a Série A e dificilmente vai conseguir o acesso. Então o problema é muito maior. O problema vem de cima. O problema vem da diretoria sim. E como eu falei no início do vídeo, não deu liga, não conseguiu juntar. 8 meses de gestão e nada aconteceu. 8 meses da pior gestão da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Simples. É a pior gestão. Uma gestão que, caso queira permanecer no poder do clube, vai ser marcada por não conseguir colocar o Vasco de volta à Série A. Além de colocar o Vasco na Série B, será marcada por não conseguir colocar o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, realmente a situação é complicada. Como eu falei lá no início do vídeo, já falei durante o vídeo e volto a repetir. Não deu liga. Não tem esquema, não tem problema, a gente acredita que não tem nada. Não tô aqui julgando, não tô culpando, não tô aqui evidenciando fatos, mas não deu liga. Esse é o ponto.
não bateu, não conectou. Então, rapaziada, a todos da gestão, não adianta. O torcedor não quer ter vocês dentro do clube. Eu não falo aqui, acredito que somente pelo meu nome, mas pela grande massa, pela grande maioria da torcida do Vasco. Por causa das mudanças que não acontecem. Qualquer outro clube um pouquinho mais sério já teria demitido o Alexandre Pássaro ontem depois da partida, ou já teria contratado um novo diretor executivo e rebaixado o Pássaro para outro cargo. Mas o Vasco não. O Vasco permanece com o Pássaro no poder, fazendo o que quiser, com a chave do futebol nas mãos dele. Então, gente, façam uma transição conforme o estatuto. E antes de falar, inclusive, sobre essas novas eleições, eu quero mostrar para vocês aqui uma publicação de uma página no Twitter que estava aí apoiando o Jorge Salgado durante o processo eleitoral. Eu não vou compartilhar qual é o nome da página, mas olha o que está sendo falado. É momento de união. O Vasco está acabando. Nem o Leven vai presidir essa patifaria, ou todo mundo se une, ou vai acabar e não vai ter Leven, Brant e etc. para presidir. É duro, mas vou falar para vocês com muita dor no coração. Para mim, não. Eu, ADM da página nesse momento. Sentimento de tristeza e revolta. Uma chapa que apoiamos tanto, fizemos tanto esforço, brigamos até com amigos e ela ser tão omissa e fraca no departamento de futebol. Triste. Amigos, não somos muito de criticar gestão e tudo mais. Porém, depois do jogo de hoje, num clube sério, o Alexandre Pássaro seria demitido hoje. Portanto, seremos a primeira página de grande engajamento a puxar. Fora Pássaro. Time lixo, diretoria omissa e técnico perdido. Essa é a realidade do Vasco. E falando em Lisca, são 12 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. 13 gols marcados e 17 sofridos. Um aproveitamento de 36,1%. E volto a repetir, a culpa não é só dele. Tem uma porcentagem sim, porque um desempenho tão ruim como esse não era esperado. Mas a culpa não é só dele. Vocês viram uma página que seguiu, uma página que queria o Jorge Salgado e a sua gestão dentro do Vasco, mas não tem como. Façam aí uma transição conforme o estatuto. Vamos organizar umas novas eleições que tem sim como ser feita. Vamos ter um julgamento aí nos próximos dias que já pode decidir esse futuro do Vasco antes mesmo do próprio Jorge Salgado renunciar. E tá nítido que nem as pessoas que votaram, que quiseram o Salgado no poder no início do ano, no final do ano passado, querem mais ele sentado na cadeira da presidência. Porque, volto a repetir, não deu liga. Simples assim. Então, gente, acredito sim que o melhor a ser feito hoje é uma nova eleição ou, quem sabe, colocar o Levenciano no poder, já que a ação que transita na justiça depende apenas de uma pessoa. Para quem quer saber, o Faues Mussa, que era o antigo presidente da AGE, da Assembleia Geral do Vasco da Gama, que foi ali o grande responsável por tudo que aconteceu no ano passado, das eleições ali virtuais do dia 14, tem uma ação na justiça. E caso o próprio retire essa ação, simplesmente o Levenciano entra diretamente no poder do Vasco. Eu aqui não estou expressando a minha opinião, eu não quero politizar esse vídeo, eu não quero falar quem eu gostaria de que ficasse na presidência do Vasco, não. Na minha opinião, agora eu só estou falando que realmente essa gestão não dá mais dentro do clube. Não deu liga, não dá. Olha o momento que estamos. O futebol segue sendo o carro-chefe do Vasco. Com relação às outras áreas, eu bato palma. Estou gostando do trabalho. Parece que um bom trabalho de marketing vem sendo desenvolvido dentro do clube. Algumas outras áreas, como São Januário, não está tendo aquela reforma maravilhosa que a gente tanto queria e esperava. Mas as marquises estão sendo reconstruídas e alguns outros lugares também. Eu venho indo em São Januário constantemente. E eu estou vendo que reformas estruturais e pontuais estão acontecendo dentro do clube. E alguns outros pontos também, a área de marketing evoluiu muito. E alguns outros até no mercado que fazem o Vasco ter confiança, com a própria mudança de escudo. Mas o carro-chefe do Vasco é o futebol. O futebol que leva o Vasco da Gama para o mercado. O futebol que leva o Vasco da Gama no próprio futebol brasileiro e leva o Vasco para as torcidas. Ter um bom marketing, ter um estádio ali, não moderno, porque não modernizou, mas um estádio, no mínimo, confortável, não leva torcedor, não agrega torcedor e não leva o Vasco principalmente para o mercado.
Então, se não tiver um futebol bom, já era. E essa gestão não conseguiu. Essa gestão, em menos de 8 meses, rebaixou o Vasco e, pelo que parece, pelo andar da carruagem, como é falado, também não vai conseguir recolocar o Vasco na elite do futebol brasileiro, que é o lugar do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, rapaziada, é complicado. Vamos lá, vamos buscar uma terceira eleição, vamos ter protesto, eu não sei qual vai ser o dia do protesto, ainda não fui a fundo para realmente ver direitinho, mas acredito que é necessário, acredito que pacífico, um protesto pacífico, mas não dá mais, não deu liga, não conseguiu ajeitar as duas partes, o futebol não está indo para frente, o futebol parou no tempo, o Vasco não é mais o Vasco que a gente conhece há muito tempo, mas hoje a conta lá de trás chegou. E se não tiver alguém com solução urgente, não falo uma solução de reconstrução a longo prazo, é uma solução de reconstrução a curto prazo. O Vasco clama, o Vasco chora, essa é a grande verdade. A sua torcida, a sua imensa torcida merece voltar a ser feliz. E isso realmente é a frase atual da torcida vascaína. Nós merecemos voltar a ser felizes. E essa felicidade vai acontecer com alguém que tenha projeto para botar dentro do clube. E pelo que parece, nesses 8 meses de gestão, não há projeto do Jorge Salgado próprio, que já colocou 30 milhões dentro do Vasco. O Jorge Salgado colocou 30 milhões do seu dinheiro dentro do clube. E aí, se não subir, ano que vem ele coloca mais 30, no outro ano ele coloca mais 30, e aí a dívida aumenta. Aumenta. A dívida aumenta e no caso alguém vai ter que pagar. E essa pessoa que paga, paga para ele, com juros. Não tô falando, volto a repetir, não tô julgando ninguém, não tô incriminando ninguém, mas é a verdade. O que vem circulando é isso. 30 milhões do bolso de Jorge Salgado. A curto prazo é uma excelente notícia. Pagou os salários, colocou a casa em dia. Mas e a longo prazo? Se ele continuar aí no Vasco nesses próximos 3 anos, se no ano que vem o Vasco não subir, mais 30 milhões vão sair do bolso dele. E a conta quem paga no final? Então, rapaziada, é complicado. Vamos lá, buscar uma transição segundo o estatuto. Vamos renunciar, entregar o bastão. Pensem no Vasco da Gama. E foi esse o vídeo, rapaziada. É muito difícil trazer as notícias do Vasco atualmente. Realmente, esse vídeo foi muito mais um desabafo. Realmente, esse vídeo foi muito mais um pedido, clamando por terceira eleição ou simplesmente entregar o bastão para o próximo. Entregar o bastão para o campeão, para o vencedor das primeiras eleições. Ou, se juridicamente, se perante a lei é melhor para o torcedor também. Vamos pensar na torcida um pouquinho. Se for melhor para o torcedor terceiras eleições, vamos fazer terceiras eleições. Uma coisa é, Vasco clama por mudanças. Desse jeito, não vai dar. Desse jeito, além de ficarmos na segunda divisão, há grande chance de, quem sabe, no próximo ano, acontecer que nem o Cruzeiro. Ficar mais perto da C do que da A. E esse é o Vasco atualmente. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreva, compartilhe aí esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo. E se você também é a favor de terceiras eleições, deixem aqui o seu like, o seu comentário. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas.